Olá, meus alunos, tudo bem? Sou o professor formador Alexandre Mascarenhas. Quem não me conhece? Sou engenheiro eletricista, técnico eletrônico de formação. Vamos ao nosso bate-papo sobre as matérias ministradas nesse segundo módulo. Essa apresentação tem como proposta de uma visão geral na matéria e mostrar a realidade vivida pelos profissionais na área da eletroeletrônica, eletrotécnica, referente às disciplinas de eletrônica geral do módulo 2. Falaremos da matéria eletrônica geral e sua aplicabilidade na vida moderna. Temos algumas novidades em nossa sala de aula. Observe que temos alguns fóruns disponíveis na sala. Assim, cursista, você deve fazer um bom uso dos mesmos. Um exemplo, Fórum de Notícias. É o espaço reservado para notícias gerais do curso. Fórum de Discussão. Espaço reservado para debate dos temas estudados e maior aproximação entre os cursistas e os professores, mediadores e presenciais e à distância. Observe que a participação no mesmo será avaliada. Fórum Tira Dúvidas. Como o próprio nome diz, espaço para que sejam postadas as dúvidas relativas à matéria. Outra novidade são as verificações de aprendizagem, VEA. São avaliações destinadas a auxiliar o cursista na compreensão dos conteúdos abordados nas videoaulas e nos cadernos didáticos. A partir do módulo 2, serão realizadas verificações de aprendizagem, VEA. As VEAs 1, 2, 3, 4 deverão ser avaliadas dentro da pontuação da participação do cursista nos encontros presenciais, ou seja, 10 pontos no total. A eletrônica analógica é o ramo da eletrônica que estuda o desempenho de dispositivos e circuitos analógicos, como resistores, capacitores, bobinas, potenciômetros, transistores, cristais e circuitos integrados. Em sua grande maioria, trata-se também do estudo do comportamento de sinais elétricos, tais como rádio, frequência, sinais de AM, FM, Bluetooth, wireless, etc. Pode ser definida também como a área da eletrônica que estuda características físicas de maneira analógica a referenciais elétricos pré-estabelecidos, como temperatura, medida de peso, medida de tensão, corrente, entre outras coisas. Segundo um autor desconhecido, a eletrônica analógica ou eletrônica geral desenvolveu-se com o advento do controle das grandezas físicas, variáveis ou não, formas oscilatórias em baixas, altas frequências e que são utilizados em quase todos os tipos de equipamentos. Ou seja, o estudo da eletrônica analógica surgiu com a necessidade de controlar certas grandezas para que possam ser utilizadas ou convertidas em valores reais, ou utilizar e converter valores reais em grandezas. Os primeiros vestígios de eletrônica ocorreram em 1837, com a criação do telégrafo por Samuel Morse, nos Estados Unidos. Em 1879, Thomas Edison, fazendo experiências, cria a primeira lâmpada incandescente da história. Mais tarde, John Ambrose Fleming criou um dispositivo que consistia em envolver o filamento de uma lâmpada elétrica por uma placa cilíndrica, o que denominou a válvula elétrica ou diodo, como ficou conhecido mais tarde. No final da década de 30, começaram a surgir as válvulas mais modernas, como válvulas de feixe dirigido, tubos de radiocatódicos, tubo de sintonia, válvulas metálicas, válvulas miniaturas. Como consequência, surgiram também os diodos de cristal dopado, o que posteriormente deu origem ao transistor, na década de 1950. A eletrônica geral é a base de áreas como telecomunicações,
eletrônica de potência, eletrônica digital, microeletrônica, entre outras áreas. Os principais circuitos criados e estudados com a eletrônica geral são retificadores controlados e não controlados, meia onda, onda completa, ponte, circuitos polarizadores, limitadores e reguladores de tensão, circuitos amplificadores, temporizadores, osciladores, sensores e acopladores. Na nossa vida moderna, tudo funciona à base da eletrônica. Exemplo é o controle de velocidade de locomotivas, caminhões fora de estrada, submarinos, aviões, etc. São acionados por motores de corrente contínua. Esses necessitam de circuitos eletrônicos para variar a tensão e, por consequência, a rotação dos mesmos. São várias outras aplicações da eletrônica. A eletrônica é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meios elétricos nos quais os elétrons têm um papel fundamental. Divide-se em analógica e digital, porque suas coordenadas de trabalho optam por obedecer estas duas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem tratados. Uma definição mais abrangente, podemos dizer que a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal armazenar, transmitir ou processar informações, além do controle de processo, e serve o mecanismo. Sobre esta ótica, também se pode afirmar que os circuitos internos dos componentes que armazenam e processam informações, os sistemas de telecomunicações que transmitem informações, os diversos tipos de sensores e transdutores que representam grandezas físicas, informações, sob forma de sinais elétricos, estão todos dentro da área de interesse da eletrônica. Complementar a definição acima, a eletrotécnica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de transformar, transmitir, processar e armazenar energia, utilizando a eletrônica de potência. Sob esta definição, as usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, que geram energia elétrica, as linhas de transmissão que transmitem energia, os transformadores, retificadores e inversores que processam a energia, e as baterias que armazenam energia. Estão todos dentro da área de interesse da eletrotécnica. Entre os mais diversos ramos que a abrangem, estuda a transmissão da corrente elétrica no vácuo e nos semicondutores. Também é considerado um ramo da eletricidade, que por sua vez é um ramo da física, onde se estudam os fenômenos das cargas elétricas elementares, as propriedades e comportamentos do elétron, fótons, partículas elementares, ondas eletromagnéticas, etc. Recursos eletrônicos são hoje encontrados numa infinidade de atividades práticas que vão do comércio e residências a usos especializados como na aviônica, eletrônica médica, automação industrial, etc. Isso significa que qualquer que seja o campo da atividade que envolva tecnologia eletrônica que o aluno pretenda seguir depois que completar este curso, depende totalmente dos conhecimentos básicos de eletrônica e instrumentos contidos aqui neste curso. O estudo da eletrônica básica vai permitir ao aluno conhecer componentes e circuitos que são utilizados em todas as aplicações possíveis. Da mesma forma que na arquitetura, onde, independente das construções, o mesmo material básico, como tijolo, pedra, areia, cimento, são usados. O mesmo ocorre com a eletrônica. Os blocos construtivos são sempre os mesmos, assim como seus componentes. Os blocos da eletrônica são formados pelos componentes passivos, como resistores, capacitores e indutores, transformadores, diodos, transistores, etc. E pelos componentes ativos, como os transistores, tiristores, circuitos integrados, etc. Juntando esses componentes de forma organizada,
obtemos circuitos básicos que também são blocos construtivos de qualquer equipamento eletrônico, não importando onde ele seja usado. Neste curso, o aluno vai aprender para que serve e como usar cada um dos blocos, ou seja, os componentes, e depois como reuni-los e associá-los de modo a obter os seus efeitos combinados. Por outro lado, todo profissional da eletrônica precisa estar constantemente analisando o que se passa no equipamento, e isso inclui o uso de instrumentos apropriados. Como usar esses instrumentos e outros assuntos explorados neste curso, além de analisarmos o que devemos medir num circuito, ou seja, grandezas elétricas, também daremos os procedimentos básicos para dois instrumentos utilizados nas aplicações modernas: multímetro e osciloscópio. O multímetro é o mais útil de todos, pela sua facilidade de uso, pela possibilidade de ser transportado a qualquer parte. No entanto, o osciloscópio é o mais completo, fornecendo informações que o multímetro não consegue fornecer. No final do curso, o aluno terá conhecimento básico que lhe permitirão entender para que servem componentes eletrônicos básicos, entender suas especificações e códigos, e também usar os instrumentos básicos de teste e análise de circuitos, como multímetro e osciloscópio, e outras ferramentas, frequencímetro, fontes, variáveis e outras. Além de já poder trabalhar em reparos, manutenção e mesmo montagem de circuitos eletrônicos. O aluno já terá os elementos para uma posterior especialização em campos da eletrônica, que são cada vez mais ávidos de profissionais competentes como a automação industrial, a mecatrônica, telecomunicações, eletrônica embarcada, rádio e TV, etc. O sucesso depende apenas de você. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi uma breve abrangência da matéria eletrônica geral e sobre o seu conteúdo a ser estudado neste módulo. Por favor, façam os exercícios, pesquisem a respeito, participe nos fóruns e melhore seus conhecimentos no assunto. Nos vemos na próxima aula.